irmãos em Cristo, minhas irmãs em Cristo, nós estamos aqui nesta sexta-feira para o término da série de estudos desta semana. Ao todo, 5 estudos que nós realizamos e estamos realizando, vamos terminar daqui a pouco, falando sobre algumas emoções, alguns sentimentos, que são desafios para nós neste tempo que estamos vivendo do isolamento social, da crise financeira, essa questão toda da pandemia, o Covid-19, o novo coronavírus trouxe sobre toda a face da Terra, e é natural que as emoções sejam para nós também um problema. Nós falamos aqui sobre desânimo, medo, sobre insegurança, falamos sobre vários temas esta semana. E hoje nós vamos concluir falando sobre a depressão. A Bíblia fala sobre a depressão. O que a Bíblia tem para abençoar a nossa vida quando nós estamos lidando com a depressão? Meus irmãos, é importante dizer que, de certa forma, prestem atenção, todas as pessoas se sentem deprimidas de vez em quando. E isso é normal. Não se preocupe. O problema é quando essa depressão se estende por muitas horas, muitos dias, semanas e meses. Aí a depressão deixa de ser algo comum e normal, aceitável, e passa a ser uma doença, uma enfermidade, e nós então precisamos procurar o psicólogo, precisamos procurar o psiquiatra, o médico, o neurologista, precisamos orar, precisamos clamar ao Senhor, porque a depressão é uma doença, uma enfermidade como qualquer outra. Então, a depressão passa a ser um problema grave, quando a depressão é permanente e quando a depressão prejudica a vida cotidiana da pessoa. A depressão traz consigo uma tristeza profunda demais, uma tristeza constante. A pessoa perde a vontade de viver, fica muito desanimada, tem sentimentos negativos fortíssimos. Também a depressão traz sobre a pessoa sentimento de culpa, de inutilidade e principalmente a depressão, ela é um transtorno do humor. Ela tira da pessoa a alegria, ela tira da pessoa o prazer de viver. Por isso é que a depressão é tão grave, é tão séria e precisa ser tratada. A depressão é o passo anterior ao suicídio. Muitas pessoas não conseguem vencer a depressão e acabam tirando a sua própria vida. Vejam como a depressão é algo sério, algo grave, e nós devemos lidar com a depressão. A depressão, ela traz consigo uma outra questão também muito importante que nós devemos considerar aqui. Porque algumas pessoas já me perguntaram, aliás não, algumas não, várias pessoas, pastor, a depressão, ela é demoníaca? A depressão é algo de Satanás? A depressão é espiritual? Não, não é. A depressão, ela é uma enfermidade como qualquer outra, como a ansiedade, como o estresse, como o medo, a insegurança, o desânimo. A depressão, ela não é possessão demoníaca. Precisamos compreender isso. É possível que uma pessoa esteja deprimida porque está possessa, mas isso acontece de maneira muito rara. A maioria das pessoas está com depressão e isso não tem nada a ver com demônios, com o diabo ou com uma possessão demoníaca, porque isso é outra coisa e outro dia, em outro momento, outra oportunidade, nós vamos falar aqui, se for o caso, sobre possessão demoníaca. Mas voltando aqui sobre a depressão, que é o nosso tema do estudo de hoje. A depressão é aquela vontade de chorar o tempo todo. A depressão, ela dá vontade de chorar, só chorar, dá vontade de abandonar tudo, desistir tudo, né? E alguns especialistas já estão afirmando que a depressão é a doença do nosso século. A depressão é a doença do nosso século. O Salmo 142 foi escrito para nós, para você,
para mim, é a palavra de Deus. Mas o Salmo 142 é uma mensagem bíblica especial para a pessoa que está lutando contra o problema da depressão. E aqui, Salmo 142, está escrito assim: em alta voz clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia. Quando o meu espírito se desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, és tudo o que tenho aqui na terra dos viventes. Clamo a ti, Senhor, tu és o meu refúgio, és tudo o que eu tenho. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. E o texto segue, ele vai dizer, por exemplo, aqui também, liberta-me da prisão. Liberta-me da prisão. Vejam, a depressão é uma enfermidade grave, uma doença psíquica, emocional, um problema médico grave. E muitas pessoas sofrem terrivelmente por causa da depressão. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, a depressão é a quarta enfermidade mais onerosa do mundo, ou seja, é a doença que as pessoas gastam muito dinheiro para lidar. É a quarta, depressão é a quarta enfermidade mais onerosa, mais custosa do mundo. Também, segundo a OMS, a depressão é a enfermidade que mais incapacita as pessoas. As pessoas se tornam incapazes de trabalhar, de estudar, de produzir, de fazer qualquer coisa. A depressão, segundo a Organização Mundial da Saúde, é a doença que mais incapacita as pessoas em todo o mundo. A depressão tem várias causas. Algumas delas são fatores genéticos, fatores químicos, como as substâncias presentes no nosso cérebro e, claro, a depressão causada por eventos estressantes. Alguma coisa acontece, você não consegue lidar, superar aquele problema, você fica, então, deprimido. A depressão vem depois da ansiedade, do estresse, a depressão vem depois dos traumas, dos conflitos mal resolvidos, das transformações radicais e negativas ocorridas na vida de alguém. O rei Davi escreve aqui um texto dizendo: eu estou preso na caverna. Estou preso numa caverna. Na Bíblia não encontramos exatamente a palavra depressão, mas encontramos vários textos falando sobre a experiência de várias pessoas que os estudiosos, os comentaristas, os eruditos teológicos, bíblicos, eles entendem que aquelas pessoas estavam sim sofrendo de depressão. O rei Davi é um exemplo, Jó é um outro exemplo também, o profeta Elias talvez seja o maior exemplo, e Jonas também sofreu de depressão, Jeremias, o chamado profeta chorão, que estava sempre chorando. Aliás, Jeremias chega ao extremo de escrever lamentações de Jeremias, quer dizer, de fato um homem que lidou muito com a depressão. Agora veja, nenhum texto da Bíblia diz que depressão é pecado. Importante, eu disse há pouco que a depressão não tem diretamente, a princípio, nada a ver com possessão demoníaca. E agora eu digo que não tem nenhum texto na Bíblia afirmando que a depressão seja pecado. Ou seja, depressão é falta de fé. Não, não é isso. Vejam só, recentemente, há poucos anos, um dos maiores pregadores da Bíblia de todos os tempos, ele é chamado de o príncipe dos pregadores do Evangelho, Charles Spurgeon. Ele, com 24 anos de idade, começou a lutar contra a depressão e lutou contra a depressão durante toda a sua vida. Anos e anos, Charles Spurgeon, ele narra vários momentos terríveis quando ele sofreu horrores por causa da depressão. Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores da Bíblia de todos os tempos, um homem de Deus, um líder do Evangelho extraordinário, cujos feitos marcaram a história da igreja no século passado. É um homem de fé, um homem que confia em Deus, mas um homem que
por alguma razão, sofria terrivelmente por causa da depressão. A Bíblia diz que os doentes precisam de médico. Então, você que porventura está com depressão durante um período longo, precisa procurar de médico e oração, né? Lucas capítulo 5, versículo 31. E eu quero concluir deixando alguns versículos bíblicos importantes para nós, não apenas acerca da depressão, mas acerca dos outros temas que abordamos esta semana. Nós falamos aqui sobre desânimo, medo, desesperança e insegurança. Eu quero terminar esta série trazendo alguns versículos que são necessários para nós, porque falam sobre essas dificuldades, esses problemas emocionais que temos. Isaías 41:10. Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Salmo 18, versículo 6. Na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. João, evangelista João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. E segunda carta aos Coríntios 1, versículos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Deus esteja abençoando muitíssimo a sua vida, também o seu lar, a sua família neste tempo. Nós vamos continuar orando, clamando ao Senhor. Eu tenho certeza que em breve Deus nos livrará dessa pandemia e nós retornaremos maiores, mais fortes e melhores para a glória do Senhor, o nosso Deus. Até o nosso próximo encontro.